Bom dia, gente. A gente já vai começar. Meu nome é Eduarda, eu sou integrante do GEB e hoje a gente vai trazer o nosso módulo sobre bem-estar. Vamos começar trazendo a palestra intitulada como Protocolo de Avaliação de Bem-Estar de Pequenos Ruminantes, ministrada pelo professor doutor Adroaldo José Zanella. Ele é formado em Medicina Veterinária pela PUC de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, em 1983, possui pós-doutorado na Ludwig Maximilians Universität München, Alemanha, em 1992 a 1996, criou o programa de comportamento e bem-estar animal na Michigan State University, USA, em 1996, e em 2006 assumiu a cátedra de bem-estar animal na Norwegian School of Veterinary Science, Oslo, Noruega. E em 2011, a cátedra de bem-estar e saúde animal na Scotland Rural College, em Edimburgo, Reino Unido. Atualmente, ele é professor livre e docente na área de bem-estar animal na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Passo a palavra para o nosso palestrante. Muito obrigada. Bom dia, é um prazer estar com vocês e eu vou apresentar atividades mistas. A primeira delas foi desenvolvida num protocolo financiado pela União Europeia que eu coordenei, que é o protocolo, o Animal Welfare Indicators, que é um projeto envolvendo 142 pesquisadores em 11 instituições e 9 países. Então, esse é o protocolo que eu vou conversar com vocês. E daí eu tenho também trabalhos que a gente desenvolveu aqui na Universidade de São Paulo. E a minha entrada na área de bem-estar animal, eu fiz meu doutorado em Cambridge. Terminei quando muitos de vocês ainda não tinham nascido, pessoal mais jovem. Eu terminei em 92 o meu doutorado na Universidade de Cambridge. Então, coloquei na palestra o Dr. Fábio Luiz Henrique, que me ajudou na preparação de algum dos slides dessa palestra que estão associados com o trabalho de mestrado e doutorado. Então, eu estou na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, estou na Universidade de São Paulo. E por que eu decidi, nesse evento de buiatria, conversar sobre pequenos ruminantes? Os pequenos ruminantes, eu tenho assim, um enorme assim, prazer de estar trazendo para todos vocês informações sobre os animais que eles estão presentes no mundo inteiro, de uma importância incrível, mas são invisíveis. Então, a produção eu estou falando aqui especificamente de caprinos e ovinos, né? E eu coloquei esse slide demonstrando essa pintura rupestre na França para contar um pouco da história, que a nossa relação com os animais ela é antiga. Ela envolvia essa ação de caça que demandava conhecimento do comportamento, respeito, e essa associação ela se consolidou em vários formatos. E o próximo slide ele conta um pouco da história da domesticação e por que eu estou focando na questão dos pequenos ruminantes, que foi um pensamento que eu interrompi no slide anterior. Então, aqui está o cão, que os números mudam, tem pessoas que falam do cão 30 mil anos, 15 mil anos, a gente tem dados seguros de 15 mil anos do cão. E aqui, o bovino talvez a gente tenha que trazer um pouco para cá, 8, 9 mil anos, e a gente pode levar, estão vendo meu cursor aqui? Então, estão os caprinos e ovinos. Assim, os dados, na verdade, eles sugerem que a gente mova caprinos e ovinos para 12 mil anos. Então, os primeiros animais domesticados nos relatos foram os pequenos ruminantes. E eles continuam tendo um papel importantíssimo na subsistência de populações em todo o mundo. E a gente conhece pouco sobre eles, e até como modelo para a medicina humana, ovinos são utilizados muito. Eu trabalhei, o meu laboratório na Escócia era no Instituto Rosen, que clonou a Dolly, publicando em 97. Então, os ovinos estão presentes como modelos animais, como alimento, lã,
couro, leite. Então, eles são importantíssimos. E no Brasil, na região do sul do Brasil e na região do Nordeste, a ovinocultura e capinocultura capinocultura especificamente no Nordeste tem uma importância enorme, e tem polos de excelência em algumas universidades, a Rural de Pernambuco é uma delas, e também o estado do Ceará, com a Embrapa, e também a Embrapa Semana. Então, existem polos de excelência que estão desenvolvendo pesquisas, e eu fico muito grato de que bem-estar animal foi lembrado. Então, nesse próximo slide, estão vendo bem meus slides? Alô? Vocês estão vendo bem meus slides? Eu estou perguntando porque eu não estou tendo nenhum feedback. Estão vendo bem meus slides? A gente está vendo. Alô? Oi, o senhor está me ouvindo? Eu estou. Meus slides estão bem? A gente está vendo bem os slides. Isso. É que eu estou... Então, como eu não tenho nenhum feedback, eu fico atento. Assim. Então, muito obrigado. Então, tá bom. Eu gosto muito de lembrar essa menção feita pelo Bonnie Dawkins em uma publicação, em um livro do Rawlings, em que eles colocam a domesticação dos animais como um antigo contrato. Então, é um contrato que foi firmado entre humanos e animais, claro, nunca foi escrito, mas e é um contrato que, claro, hoje a gente opera numa situação de muita polarização, então você fala que é um contrato que eu dou leite, eu dou lã, eu dou couro, eu dou carne, e você me dá proteção, mas ele foi relativamente respeitado nessas relações, certo? E eu mencionei nessa publicação de 2016 que tem acontecido, e na verdade foi inspirado por essa abordagem do termo contrato, as modificações elas estão acontecendo. E elas têm acontecido com uma rapidez enorme, de uma forma assim unilateral, e muitas pessoas simplificam com base na intensificação industrial, e daí vocês criam esses guetos de excelência. Há pouco tempo, eu tenho acompanhado figuras de influência nacional, como a Xuxa, por exemplo, tomando posturas importantes na defesa e proteção animal, só que o histórico dela como protetora, eu não encontrei, quando comparado com esse produtor que coloca tempo de sua vida para cuidar dos animais. Então, e por outro lado, eu vejo uma indústria muito preocupada em fazer uma trincheira e defender coisas que não são defensáveis. Então, o foco da minha palestra agora para vocês é conversar sobre o tema bem-estar animal, baseado em evidências, em coleta de dados científicos, como forma de retomar esse contrato. Então, eu tenho argumentado na minha carreira na área de bem-estar animal, que já soma mais de 32 anos, que não existe nenhuma área da ciência que oferece melhores condições de renegociação desse contrato do que bem-estar animal. E eu espero que os próximos slides convençam vocês de que essa minha argumentação faz sentido, tá bom? Então, qual é que era a ideia tradicional? Isso aqui, esse slide, está faltando a referência, ele foi publicado pelo David Fraser. Então, quando você pensa nessa construção do contrato, nessas relações animais, do que era a produção animal tradicional, que você lembra do seu avô, do seu bisavô, do seu tio, era atenção para os animais, era controlado por indivíduos, ela era baseada em valores éticos, ela contribuía para a abundância de alimentos, para a saúde, e era positiva para o meio ambiente. Então, quando eu vejo pessoas como eu mencionei,
a rainha dos baixinhos, Xuxa, que agora se autodenominou protetora dos animais. Então, o foco é em um lado da indústria, que não é defensável, eu acredito que a gente tem que fugir desse modelo, né? Em que se argumenta que o modelo de produção animal ele favorece a exploração, é controlado por corporações, é sustentado somente pela lucratividade, contribui para a escassez, para doenças e é negativo para o meio ambiente. E essa questão de doenças, ela é muito relevante agora com a Covid-19, com essa questão da presença do coronavírus nos mercados molhados da China. Então, toda essa temática agora, ela está recebendo atenção e eu vou insistir no que eu falei. Eu gostaria que as evidências baseadas em ciências voltassem para o debate e não tem nada, não tem nenhum mecanismo hoje melhor do que a ciência do bem-estar animal para fazer. Então, definindo o bem-estar animal, eu estou usando uma definição do meu orientador, do doutorado Donald Brum, que é o estado do indivíduo em relação à sua tentativa de adaptação ao meio ambiente, e ele inclui saúde e emoções, certo? Como que nós temos trabalhado para monitorar o bem-estar? Como é que a gente consegue gerar índices de bem-estar? E eu gostaria que os organizadores me avisassem quando faltarem 15 minutos para o final da minha palestra, porque eu temo que essa combinação de várias áreas possa exceder o tempo que foi alocado. Então, como mensurar? Você pode fazer uma avaliação fisiológica, então se tem frequência respiratória, cardíaca, temperatura retal, níveis de cortisol, catecolaminas, opioides endógenos, citocinas. Puxa vida, uma imensidão. A variabilidade cardíaca, a parte comportamental, mudança de postura, agressividade, automutilação, pouco relacionado com a parte de ovino, certo? E quais são as áreas importantes para pequenos ruminantes em bem-estar animal? Então, eu fiz uma lista que ela serve para várias espécies. Então, uma grande área que para o Brasil ela oferece assim, uma vantagem, porque grande parte da nossa produção animal ela é feita ao ar livre. Isso não é sinônimo de bem-estar sempre, né? Porque a fome é um problema sério, então alojamento inadequado, intervenções cirúrgicas sem controle de dor. Isso é um problema para pequenos ruminantes, com ações como castração, amochamento, o transporte dos animais, o abate. E a questão do abate de animais me preocupa muito, muito, muito a falta de uma estratégia para a inspeção federal para pequenos ruminantes. A nossa cadeia de pequenos ruminantes precisa urgente de atenção para que as regras de abate humanitário e também inspeção federal, estadual e municipal sejam aplicadas para a cadeia de pequenos ruminantes. A questão de manejo inadequado, seleção genética, que ela pode representar problemas, a falta de mão de obra qualificada, a falta de treinamento. Talvez esse item deveria passar como um dos primeiros, porque os trabalhos com ovinos têm trabalhos maravilhosos, e se vocês precisarem de referências, converse comigo depois, feito pelo grupo da Austrália, liderado pelo Paul Hemsworth, e por um colaborador nosso de Cambridge, o Keith Kendrick, mostrando que os ovinos são incríveis em reconhecer pessoas, indivíduos, e no trabalho do Kendrick, um trabalho maravilhoso, ovinos reconhece até emoções em pessoas, e eles preferem ficar longe de pessoas de mau humor. Então, a relação nossa com ovinos, pelo número de anos que eles foram dividindo o meio ambiente conosco, eles são extremamente sofisticados na identificação do estado emocional de humanos. A fome também é um problema muito sério em algumas áreas, a ocorrência de doenças, vários tipos de doenças, extremos de temperatura, ambiente social inadequado. O 12 está aqui porque eu vou conversar com vocês no final, que está relacionado com o que eu chamei de deprivação maternal, que é a questão de desmame, que é uma questão bem importante, também estresse do período de gestação,
certo? Então, esses são os 12 itens que eu coloquei. A lista não termina aí, mas são os itens que têm me preocupado na minha carreira, e alguns deles eu vou conversar com vocês sobre trabalhos que a gente está desenvolvendo, certo? Então, qual é o desafio nosso como cientistas na medicina veterinária, na zootecnia, na agronomia, no agronegócio, que consideram que esse contrato pode ser resgatado, que os termos desse contrato são válidos? Lembra do contrato que eu falei da nossa relação com animais? Eu considero que, para a sociedade civil, a gente conseguir contar a história da nossa relação com base nas medidas de bem-estar animal faz todo sentido. E esse desafio ele foi pesquisado em 2 grandes projetos da União Europeia. O projeto chamado Welfare Quality. O Welfare Quality é um projeto importantíssimo que iniciou, ele foi finalizado em 2004, e esse projeto, ele iniciou em 2004, esse projeto, ele desenvolveu indicadores de bem-estar animal para suínos, aves de postura, aves de corte, bovinos de corte e bovinos de leite. Um projeto de 14 milhões de euros que envolveu muitos pesquisadores, inclusive pessoas no Brasil. E o segundo é o projeto chamado Animal Welfare Indicators, que foi financiado também pela União Europeia, é um primo pobre do Welfare Quality, um projeto de 6 milhões de euros, que eu fui o coordenador, e esse projeto iniciou em 2011 e encerrou no dia 21 de abril de 2015, dia de Tiradentes, em Bruxelas, e ele trabalhou com ovinos, caprinos, equinos, asininos e perus. E é esse que eu vou basear a apresentação que vai acontecer agora sobre protocolo de avaliação do bem-estar. E eu também gostaria de convidá-los a visitar essas páginas. O Hub é o produto do projeto Animal Welfare Indicators, que está disponível. A gente está numa fase agora de relançamento do Hub, e o Hub, a proposta é que ele se transforme em um portal universal na área de bem-estar animal. E o Hub foi desenvolvido pensando no estudante de medicina veterinária, de zootecnia, de agronomia, mas também na sociedade civil. Então, a proposta desse Hub é que se transforme em um shopping center de bem-estar animal. Então, todas as informações relevantes no mundo de bem-estar animal, a ideia é que fique no Hub, e o Hub vai estar sendo relançado depois de um pequeno hiato, desde o final do projeto em 2015. Então, eu sugiro que vocês visitem o Hub. Então, como que os cientistas, tanto do Welfare Quality, como do projeto Animal Welfare Indicators, como que eles tentaram resolver essa questão de desenvolver protocolo de avaliação de bem-estar? Então, foram com 2 grandes áreas. Primeiro, que é o de maior importância, que é focar o desenvolvimento dos protocolos com indicadores mensurados nos animais. Então, lesões, mudança de temperatura, níveis de cortisol, medidas no animal. E o segundo são medidas no ambiente ou dos recursos. Tamanho de coxo, tamanho de baia, presença de palha, assim, ou temperatura. Então, esses são os 2 grandes universos dos indicadores. E aqui eu vou colocar para vocês o que um indicador precisa ter. Ele precisa primeiro ser válido, ou seja, que você tenha nele uma caixa de ferramentas que vai medir o que você quer realmente medir, certo? E que ele também tenha uma relação com o que o animal está vivenciando naquele momento. A nossa proposta é que ele seja do tipo, como se fosse um iceberg. Você está pensando nisso? Então, o indicador vai perceber aquilo que está na ponta, está fora da água. Mas ele vai contar uma história de tudo que está embaixo da água naquele iceberg, certo? E ele vai envolver informações do ponto de vista de emoções, questões subjetivas, questões de saúde, mas assim, você precisa ter alguma coisa para mensurar. Eles têm que ser aplicáveis, porque eles têm que ser medidos na propriedade rural, de uma forma prática, rápida, e que seja aceitável para o produtor, e que o resultado da análise
faça sentido para o produtor e que no final dessa avaliação ela gere um resultado que você sente com o produtor e converse. Eu acabei não colocando, mas o protocolo Win que eu vou conversar com vocês, a gente desenvolveu app para Android, que você analisa na propriedade tanto para cabras como para ovinos, e o produtor, depois disso, vê os resultados tabulados e contrastados com outras propriedades. E eles também têm que ser replicáveis, puxa vida. Você não pode transformar o protocolo de bem-estar animal em uma ferramenta política ou uma ferramenta de perseguição para A, B e C, ou sistema A, B e C. Assim, se você não gostou, no formato, você pode chamar uma segunda avaliação para contrastar. E esse protocolo que eu vou contar para vocês, ele é o protocolo oficial da União Europeia, que foi desenvolvido com essa base, ou seja, que você pode chamar uma segunda opinião para avaliar se você considerou que os resultados não condizem com o que o seu rebanho demonstra. Tá tudo bem? E de quando em quando alguém me dá um alô assim, alô, tá tudo bem. Então, como são os protocolos? Oi, professor, tá tudo bem. Muito obrigado. Tá indo bem? Não dá para ver ninguém dormindo na minha apresentação? Eu adoro interagir com as pessoas. É o maior sofrimento para mim, esse mundo virtual. Eu fico imaginando alguém dormindo na minha tela, fico muito triste. Não se preocupa, tá todo mundo comentando aqui. Pode continuar. Isso, então tá bom. O que a gente colocou no protocolo, e é a minha primeira palestra que eu estou dando, e a minha cadelinha está sentada aqui do meu lado, então tá uma coisa assim muito, muito diferente. Assim, o nome dela é Molly. Ela tá aqui um pouquinho, se ela se manifestar, vocês vão ouvir. Então, o que a gente colocou para o protocolo é ele ser feito em duas fases. Porque uma primeira que seria uma fase, um protocolo rápido, um detalhado. O que é o rápido? O rápido é aquele que você coloca pontos que comprometem o bem-estar. Então, se você chega numa propriedade e tem demonstração que o animal está tendo dor, não está sendo controlada, está passando fome, então já não tem possibilidade daquele protocolo rápido ser aplicado. Você tem que passar para uma segunda fase. Eu vou contar para vocês essa história. Seria uma ideia de você poder fazer um protocolo numa propriedade em 45 minutos, 1 hora, ou você passar meio-dia ou mais, dependendo do número de animais. Então, os indicadores únicos, eles são específicos. Essa questão de dor é muito importante. Eu também fico à disposição de vocês para falar em outro momento sobre diagnóstico de dor, que é uma área que esse projeto que eu coordenei se preocupou demais, porque o diagnóstico de dor em espécie como ruminantes, que são animais que são presas, é complicadíssimo, porque eles escondem a dor. Nós temos evidência, a gente publicou trabalhos utilizando variabilidade cardíaca, e o mundo secreto da dor em ovinos é algo assim muito preocupante, onde do ponto de vista de interpretação dos sinais de dor, eles são muito severos, e a parte comportamental do animal, ele está mentindo, porque o animal que está com dor é um animal muito exposto à predação. Então, dor é um assunto de uma importância vital, e dor é uma área muito, muito importante, responsabilidade do médico veterinário, que precisa pensar em diagnóstico e mitigação da dor. E dor é uma coisa que imediatamente passa o protocolo para o detalhado, certo? Então, a gente dividiu o protocolo nesses quadrantes, que envolve a parte de boa alimentação, comportamento, alojamento e saúde. E os indicadores, então, a gente estava buscando para mostrar que tem ausência de período de fome e sede, que os animais possam demonstrar comportamentos relevantes para a biologia dele, que tenham demonstrações de estados emocionais positivos, uma interação homem-animal positiva, e que os animais não apresentem comportamento anormal. Nessa questão relacionada com bom alojamento, os animais precisam ter área para descanso, conforto térmico, sombreamento, no caso de animais mantidos ao ar livre, espaço para se movimentar. E na questão de boa saúde, ausência de lesões, de doença, de dor, que são causadas por atividades de manejo. E eu vou agora detalhar no protocolo, e o protocolo ele vai ficar disponível para vocês. O protocolo AWIN, ele está em inglês, nós temos uma tradução, só que ele não é oficial em português, mas o protocolo em inglês eu disponibilizo para vocês, e os apps para avaliação de bem-estar, eles também estão disponíveis na Apple Google Store, eles são livres de qualquer custo, e a gente gostaria muito, muito de motivá-los a usar. Então, os critérios
como eu falei para vocês, eles estão envolvidos nessas grandes áreas. Então, e no final você faz uma avaliação se o animal tem um bem-estar excelente, elevado, aceitável ou não classificado. E especificamente agora sobre ovinos, que eu vou me detalhar mais, nós temos essa é a sequência da análise, e eu vou comentar com vocês que o protocolo na íntegra vai ficar disponível, vocês podem disponibilizar para todos os participantes, certo? E também publicações já feitas com revisão por pares dos protocolos, para que vocês também entendam. E eu também vou falar para vocês no final que existem publicações brasileiras utilizando o protocolo para cabras e adaptando para cabras com produção de carne, que também é de muito interesse. Então, a primeira delas, nesse protocolo, na fase 1, que é a fase rápida, tem uma avaliação qualitativa de comportamento, em que eu vou conversar um pouquinho mais, a gente observa se os animais estão isolados, estão demonstrando comportamento repetitivo, que a gente chama de serotipias, estão se coçando, tem respiração ofegante. Alguns deles. Mas a ideia na avaliação qualitativa de comportamento é anotar aquilo que você tem dificuldade de colocar em critérios quantitativos, mas que são importantes para a sua avaliação. E esse protocolo ele foi validado pela pesquisadora Françoise Felder, do Scotland Rural College, e foi aplicado no nosso projeto também. E passando disso, então, a gente daí tem essa avaliação da limpeza da lã, qualidade da lã, comprimento, sujidade, claudicação. Eu vou mostrar para vocês em slides. E eu vou deixar também em aberto um convite para uma possível realização de um treinamento prático do protocolo aqui no nosso campus Fernando Costa, da Universidade de São Paulo, assim que a pandemia estiver resolvida. E daí se tem, seguindo para um teste, a resposta de um humano familiar, a resposta dos animais nessa aproximação, uma avaliação da densidade de animais, acesso a abrigo, sombreamento, disponibilidade de água, e depois uma busca de dados que são informativos da qualidade de vida dos animais relacionado com mortalidade de cordeiro, que é um problema seríssimo, seríssimo, seríssimo. Os dados que nós temos do Brasil, na verdade, na América do Sul, de mortalidade de cordeiros é muito, muito preocupante, muito preocupante. Os dados assim, não oficiais são em excesso a 30%, que é algo inaceitável. Cordeiros que morrem nas criações do Brasil, assim, muito preocupante. Então, na fase 1, esse é o formato. Então, você observa o rebanho e vê a proporção de animais que estão deitados, em pé. É de fundamental importância que você observe essa que a gente chama de sincronia. A facilitação social em ovinos, ela é de uma importância vital, ou seja, os animais, todos tendem a se comportar de forma semelhante. Então, o grau de sincronia, ele é um indicador de bem-estar animal, nós já publicamos sobre isso. A presença de comportamento anormal, e a gente falou assim, faz um percentual de 5 scans em 20 minutos. Você para 20 minutos, olha o rebanho, e em intervalo de cada 4 minutos, você tira uma fotografia mental dos animais, e nessa fotografia você vê quantos animais estão mostrando comportamento anormal ou outro comportamento indicativo de bem-estar comprometido. Então, 20 minutos, 4 scans. O scan, então, é uma fotografia. É como se eu tivesse acesso a uma câmera em todas as pessoas que estão conectadas nesse mundo virtual e descobrisse quantos estão agora com a mão no queixo, o dedo no nariz, coçando o cabelo ou dormindo. Então, essa seria uma foto. Quantos estão sentados como cães, ajoelhados. Então, essa seria para indicador da fase 1. Então, aqui estão alguns exemplos, aqui está um rebanho, aqui tem neve, e nesse scan esse animal está afastado. Você pode também ver aqui essa questão deitada, na parte comportamental. Então, esse tipo de informação que é relevante. E sempre registra isso nesse scan, que seria essa forma fotográfica de registro que você faz nesse período de 20 minutos, na fase 1, certo? Para a parte de bom alojamento, você pode depois anotar quando os animais estão ofegantes, estão se coçando, estão vigilantes,
E aqui está um modelo, o que é uma respiração normal, estresse térmico 1, estresse térmico 2. Ou seja, olha a boca aberta, você pode ver essa respiração olhando para essa área torácica do animal. Então, sempre classifica com scores e vê quando os animais estão mostrando esse comportamento, certo? Indicador de boa saúde, sujidade, e aqui também nós colocamos. Então, você olha aqui, não tem nada, um pouco, muito ruim, muita sujidade. Então, você cria scores para o número de indivíduos naquele rebanho, naquela avaliação. Lembra, a gente está na primeira fase, sem ir para o detalhamento. De boa alimentação, também, nesse quadrante, quantas ovelhas estão magras, quantas são com obesidade. Então, com isso, com essas indicações, lembra, a gente cobriu boa alimentação, alojamento, comportamento e boa saúde na fase 1. Considerando que os índices da fase 1 foram todos bons, você pega cumprimento proprietário e vai embora. Olha os regras. Se algum dos indicadores mostrarem que não estão representando o estado de bem-estar aceitável, você vai para essa segunda fase, que está chamando aqui assim, avaliação de cabo a rabo, que seria a avaliação mais detalhada. E essa avaliação, para quem é médico veterinário, ela parece um pouco com uma avaliação clínica. Esse é um protocolo publicado, lembra que eu falei? Ele está disponibilizado com protocolo e também com publicação, e ele vai avaliando todas as áreas, e eu vou passar agora com vocês por esse protocolo, e depois disso eu vou contar para vocês a história de como é que ele foi aplicado tanto na Espanha como no Reino Unido, certo? Então, ele começa na avaliação de condição corporal, que vocês todos já devem ter se treinado, e a gente também tem possibilidade de treinar pessoas. Depois disso, a gente passa por uma avaliação das lesões no corpo e na cabeça, presença de secreção ocular, cor da mucosa ocular e qualidade de respiração. Então, aqui, ó, para ver indicadores de saúde, certo? Indicadores de ambiente. Depois disso, a gente vê e anota dados de limpeza da lã e do velo, isso sempre numa subpopulação. Daí, nessa avaliação, o mesmo indivíduo, daqui na primeira, é todo o grupo. Nesse, a gente seleciona alguns indivíduos e faz essa avaliação detalhada em um mesmo indivíduo. Então, limpeza do velo, da lã, qualidade da lã e do velo. Daí passa para avaliação de lesões dos membros, crescimento excessivo de casco, presença de material fecal, mastite, presença de lesões antigas de mastite, lesões do úbero e comprimento da cauda. Cauda falando da questão de manejo, potencial dor, lesões dos membros, questão de saúde, manejo. E depois disso a gente avalia, faz uma avaliação da claudicação dos animais. E essa ordem ela é bem importante e a gente insiste que se você vai referir ao protocolo EUIN, que todas as fases sejam contempladas. É hora de ouvir, tá? Estão escutando bem, daí eu tomo um gole de água. A gente está te escutando. Então, tá certo? Bom. Algum comentário? Estão ouvindo bem? Estou indo muito rápido? Tudo certo? Não, tá tudo bem. Tem umas perguntas, mas aí a gente responde no final, pode ser? Tá perfeito. Uhum. Então, nessa avaliação dos indivíduos, eu vou começar agora aqui. Então, nessa avaliação, a primeira questão, você olha lesões nas orelhas causadas pelos brincos que foram arrancados com lesões nas orelhas. Que tipo de moça? Orelhas deformadas. Presença da arcada dentária completa ou incompleta. Perda de dente, significante perda de dente, certo? Olha o animal, de novo, com o olhar de quem teve a cadeira de zootecnia. O animal está mordendo de forma correta, tem corrimento nasal, tem evidência de anemia. Como é que está o olhar dele? Tem indicativo de desidratação? Tem alguma lesão recente ou cicatrizada? Como é que está a saúde ocular? Problemas respiratórios? Lesões na cabeça, no corpo, presença de miíases? Como é que está a integridade da lã? E tudo isso é melhor fazer a campo. Então, o meu convite tá que a gente, quem sabe a gente possa repetir e fazer no Nordeste também. O que vocês acham? A gente faz aqui no Sul e faz uma avaliação, um trabalho, porque no Nordeste a gente vai ter que adaptar, porque isso aqui foi tudo feito para ovelhas lanadas.
tem para ovelhas ovinos de leite e corte. Então, quem sabe a gente possa até discutir isso, de como fazer esse treinamento no Brasil. Nós tínhamos discutido com a Embrapa de Sobral algumas possíveis atividades. Está aberto para a gente voltar a discutir esse assunto. Então, cauda removida, se está claudicando, lesões, o casco com crescimento excessivo, assimetria do úbrio, que é indicativa de mastite, fibrose, lesões do aparelho mamário. Então, aqui estão alguns exemplos gráficos para mostrar para vocês, assim, do casco, esse crescimento excessivo, essa lesão aqui na orelha, que foram de brincos, essa perda de dentes, esse abscesso provavelmente causado por algum tipo de aplicação, de injeção feita de forma errada ou algum tipo de lesão, certo? Na questão da lã, a gente facilitou esse processo com scores, então o 1 é um score perfeito, o 2 com um pouco de sujidade, aqui o 2 com sujidade, o 3 um pouco mais, e o 4 é aquela sujidade assim que dá mal para reconhecer o animal. Então, com scores que você termina e faz a avaliação. Então, lembra, na fase 2, o indivíduo tem todas as medidas. Na fase 1, é o rebanho e você faz o percentual de animais com cada uma daquelas características observadas. Para o resto de fezes, a gente também tem esse score, e aqui está uma foto, e aqui está um diagrama. Então, o 1, o 2, pequena sujidade, o percentual maior, e aqui, assim, muito ruim. E por que isso é relevante para o bem-estar? Muito relevante, porque a presença dessa sujidade pode dar problema sanitário sério, com desenvolvimento de miíase, fungos e outro tipo de infecções. Então, é um problema muito sério de bem-estar. Então, esse score você pode classificar e anotar. E o app, que você pode baixar da Google App Store, vai permitir vocês colocarem nesse formato. Deixa eu ver como é que está. Meu horário, isso. Qualidade da lã, boa, alguma perda e perda significativa de lã, 3 formatos. Assim, e tudo isso no aplicativo ajuda vocês a aprender também. Tem até um pequeno treinamento. Esse método consagrado de avaliação de anemia como guia de verminose, FAMACHA na coloração de mucosas, também a gente utilizou ele, certo? Ótimo a muito ruim. A condição corporal, utilizando esse método que vai de muito magra a muito gorda, e a gente não vai entrar em detalhamento, isso também eu tenho certeza que nas universidades vocês estão muito bem preparados para fazer isso, certo? E com relação à cauda não cortada, cortada e cortada curta, ela tem, aqui então não cortada, cortada e cortada curta, ela também tem relevância do ponto de vista de bem-estar. No efeito, claro, você podia perguntar se foi cortada com anestésico, sem anestésico, mas o tamanho de corte que a gente considerou o mais relevante para essa avaliação. A presença, então, um ubre normal, você pode ver simétrico, sem problema nenhum, com uma mastite média, pequenas alterações, e esse aqui que demonstra lesões antigas de mastite. Então, tudo isso você vai fazer nesse índice desse percentual de animais no rebanho que você avaliou. Então, eu contei para vocês a história, agora eu vou falar o que os colaboradores nossos, que o protocolo de avaliação de bem-estar de ovinos, quem fez foi uma estudante de doutorado chamada Susan Richmond, na Escócia, trabalhando com a Kat Dwyer, e junto com colegas Roberto Ruiz, do Instituto Nike na Espanha, e com um pós-doutorando chamado Javier. Então, eu vou contar um pouco da história do que aconteceu na prática, certo? E isso tudo já foi publicado pelo grupo Nike, pelo grupo do Scotland Rural College, e as referências também podem ser disponibilizadas para vocês. Então, nessa ação do projeto EUIN, os responsáveis eram o Instituto Nike na Espanha e o Scotland Rural College na Escócia. Então, na Escócia, os resultados foram 100 ovelhas Scotch Blackface na parte piloto, e do Scotland Rural College foram monitorados por 2 anos, no 2011 e 2013, e no final alguns animais foram descartados pelo tratador, e a gente utilizou esses dados também. Aqui está uma imagem da Escócia. Eu morei 2 anos e meio na Escócia.
Então, foram 10 coletas dessas ovelhas em 2 anos, foram vários, 24 indicadores, indicadores de sangue, fezes, saliva, lã e observação comportamental, em 13 visitas nas montanhas em 6 meses, com 14 indicadores, e no final a gente teve os dados da sobrevivência dos cordeiros nascidos nesse período. E aqui tem algumas imagens dessas tomadas que foram feitas nessas 13 visitas que foram feitas nas montanhas e nos animais observados a campo, coleta de sangue. Então, foi observada uma variação entre as estações, ciclo reprodutivo, nesses anos. O ano de 2012, 2013 foi mais frio e úmido do que os dados médios, e março de 2013 teve uma nevasca muito forte. Vocês vão ver que os dados de mortalidade, mesmo em situações dessas, são muito, muito modestos comparados com os nossos do Brasil do Sul. Essa foi a avaliação da condição corporal, do emaciado para excesso de peso. Então, aqui para os resultados, rapidamente, que eu tenho, pela minha avaliação, eu tenho ainda 30 minutos, é isso? Oi, professor, 25 minutos, isso aí. 25, tá perfeito. Então, aqui, nesses dados que vocês estão vendo aqui, o vermelho está a condição corporal, mensurado no mês de novembro, março, abril, junho e agosto, no ano 1 e no ano 2. Então, você pode ver que o ano 2, os animais tiveram uma condição corporal pior nos meses de março, abril e junho, certo? E também em agosto. Foi um ano de inverno mais rigoroso e faltou alimentos. Então, não existe aqui uma revolução tecnológica. São dados que vocês sabem como coletar. A diferença é que esses dados foram colocados em um formato que vocês podem observar sistematicamente durante um período de 1 ano, 2 anos, certo? Com relação à coloração das mucosas, nesse caso, quanto menor, melhor. Então, aqui, indo nessa direção, vocês podem observar que o ano 2, que é o ano ruim, se encontrou para os animais uma condição pior na utilização do método FAMACHA, certo? Com medidas diferentes significativamente nos meses de abril, junho e agosto, comparando com o ano 1. Certo? De novo, uma medida que todos vocês estão capacitados para fazer, só que aplicados de forma sistemática, juntamente com medida de score corporal. Também mensuração da perda de dentes, que eu não vou meter muito, mas ela foi pior no ano 2, quando estava utilizando poucas, chamado 1 e 2 substanciais. O que ficou muito, muito interessante foi que o gerente, o tratador, a pessoa que fica nas montanhas dos animais, ele decide como descartar os animais, e ele fez isso sem consultar ninguém, porque é uma ação dele como gerente, e na avaliação nossa, os animais que foram descartados, eles tinham condição corporal menor, maior anemia e perda de dentes. Então, ele, na verdade, validou essa avaliação feita pelo grupo. Então, lembra que eu falei para vocês do indicador tipo iceberg? A sobrevivência de cordeiros, ela foi muito melhor no ano 1, que foi o ano melhor, com o melhor indicador, sobreviveram 95,7% dos cordeiros, comparados com o ano 2, que a sobrevivência ficou em 87,8%, foi o ano pior. E também os cordeiros tinham um peso menor no ano 2. E também corresponderam com o indicador de bem-estar animal. Então, isso ficou muito tranquilo. E a outra fase que eu vou contar para vocês agora, então, essa fase aqui validou dentro das instalações da universidade na Escócia, e daí a gente lançou esses testes no nível de campo. Então, a estudante de doutorado, que hoje já concluiu, Clara Susan Richmond, foi para 32 visitas em unidades, em 15 unidades, e avaliou em 2 estações do ano. Cada visita durou 2 dias, e eu coloquei que, assim, nós iniciamos um trabalho, assim, no sul do Brasil, e eu vou contar para vocês no final. Esse trabalho ele foi interrompido, mas a gente está interessadíssimo em dar continuidade
para criar um banco de dados de avaliação de bem-estar de ovinos e caprinos no Brasil. Esse trabalho começou com a Embrapa Pecuária Sul e ele foi interrompido e a gente está com muito interesse de retomar esse projeto. Então, no primeiro dia, a análise do rebanho foi conduzida, aquela primeira análise geral, e no segundo, a inspeção de forma individual. Lembra que eu contei para vocês 2 protocolos? Aquele que fazia do rebanho e o segundo, seguir cada indivíduo. Então, no Reino Unido, a média era de 752 ovelhas por rebanho, de 100 a 3.500. Essas são as raças, né? Scotch Blackface, Cheviot, Texel, Lean. E esse é o tamanho das propriedades. E também os colaboradores da Espanha, lembra o colaborador, o Javier, mais o Roberto Ruiz e outros estudantes, a gente avaliou as 30 propriedades, 30 visitas, 15 propriedades em 2 estações, e foi na região do País Basco, na região de Navarra, Aragão, Castilla e León e Andaluzia. E cada visita também durou 2 dias. No mesmo formato na Espanha, no primeiro dia a análise foi conduzida no rebanho geral, naquele primeiro protocolo, no segundo, a inspeção dos animais de forma individual. Nessa análise na Espanha, isso está tudo publicado, viu? Se vocês tiverem interesse, eu passo as publicações para vocês. Foram 624 ovelhas por rebanho, e no caso das avaliações na Espanha, a gente foi avaliado animais de leite e corte de ovinos. Então, a raça Latza, a Saf, Rasa e Segurenha, e esse era o tamanho das propriedades e tamanho das pastagens. Isso também, essa apresentação vai ficar disponível, então se eu estou indo muito rápido, eu peço desculpa, é que eu estou um pouco preocupado em faltar tempo para conversar, acho que não. Então eu estou indo um pouco rápido, mas esses números eles só são relevantes para vocês entenderem que as propriedades selecionadas são propriedades relevantes para a realidade do Reino Unido e da Espanha. Elas não são relevantes para propriedades do Nordeste do Brasil ou do Sul do Brasil. Então elas são relevantes para esse contexto. Aqui estão algumas fotos. Essa aqui representa os animais de produção de leite. Aqui o campo na Escócia. Então, esses mistos, só para ter uma ideia que tipo de cenário foram feitos. E aqui, para contar para vocês dos resultados, é isso que o protocolo traz, que é incrível, que nunca tinha sido feito antes e que oferece para nós, cientistas, a possibilidade de interagir com produtores e, juntamente com eles, definir que critérios o rebanho tem excelência e que critério o rebanho precisa melhorar. Então, aqui, se vocês estão lembrados, eu espero que está todo mundo atento, porque eu estou, assim, motivadíssimo nessa palestra virtual, onde eu não estou acompanhando vocês. Aqueles dados que eu contei para vocês da avaliação, eles são aqui embaixo, que é a limpeza, a sujidade, condição corporal, qualidade do velo, lesões na cabeça, descargas oculares, certo? E aqui está o percentual dos animais mostrando condições ótimas. Então, nesse gráfico, ele mostra a população referência, que pode ser a população que está visitando naquele momento. Então, naquele momento, 50% dos animais somente tinham um índice aceitável de limpeza, certo? Somente 40% dos animais tinham condição corporal aceitável. Só que aqui o produtor, ele pode dizer, qual é que foi a pior propriedade de todas já analisada por essa equipe nesse banco de dados? Puxa vida, teve uma propriedade que não teve nenhum animal em condição ótima de limpeza. Teve uma propriedade que somente 20% dos animais tinham condição corporal aceitável. Ou olha aqui que esse indicador aqui, ó, lesões na cabeça, sempre, assim, ó, nenhum animal em condição adequada. Então, isso, o app que vocês podem buscar no Apple Google Store, do projeto eWin, ele deixa vocês fazerem de forma automática. Você imaginou? Você termina a análise na propriedade, gera esse resultado, senta com o produtor e diz assim, olha, o tamanho da cauda na sua propriedade comparado com a referência, ele está aqui, ó. Então, ele pode melhorar aqui. Ou ele pode dizer assim, olha, claudicação, aqui a pior propriedade teve, então, 20% dos animais com claudicação. Então, essa forma de mostrar bem-estar animal nesse formato visual e que as pessoas podem se referir aqui assim, ó,
a questão da respiração, descarga ocular, lesões nas peles, crescimento dos cascos, mastite. Então, tudo isso viram resultados que você senta e acompanha com o produtor. Vocês não acham isso incrível? Então, com isso eu estou terminando essa parte e vou entrar numa segunda parte da palestra. Tá perfeito aqui? Isso. E essa é uma apresentação que o Frederico Mazoca me trouxe para atenção, que ela foi publicada, que foi indicador para monitorar bem-estar de cabras no semiárido por pescadores brasileiros, e eu fico muito feliz que o protocolo EUIN foi usado como base. Então, muito legal. Então, eu agora vou aproveitar os próximos 15 minutos, entre 15 e 20 minutos que eu tenho, para contar um pouco para vocês do que realmente eu gosto de fazer e do que o grupo que eu coordeno aqui na Universidade de São Paulo é referência mundial e que a gente tem muito interesse em colaborar e buscar parcerias. O nosso grupo tem muito interesse no que a gente chama de origem fetal de doenças crônicas ou programação fetal e que vai, no formato do nosso trabalho, ele vai até na formação do ócito ou do espermatozoide. Então, a gente trabalha com essa hipótese do Barker, que propõe que o ambiente uterino, no nosso caso, antes disso, ele pode alterar o feto ou o gameta, predispondo adultos para doenças, sendo essas alterações pode passar para futuras gerações. Então, esse assunto, no nosso caso, ele está envolvido, a gente tem trabalhado com ovinos, eu vou mostrar alguns dados para vocês, trabalhado muito com suínos, e a gente está aberto para trabalhar também com outras espécies, a gente tem dados de caprinos também, mas eu vou falar só sobre caprinos e ovinos. Então, ele está associado com métodos de manejo, a parte nutricional, doenças, né? E eles interferem com várias categorias de animais, interferem com a forma com que os genes eles ficam disponibilizados. Eu não vou falar sobre esse mecanismo de metilação ou acetilação, que eles deixam esses genes ou ativos ou não ativos, e eles podem gerar memórias transgeneracionais. Então, eu vou contar para vocês a história, e eu espero que eu consiga fazer isso sem mudar muito. Então, primeiro eu contei da história geral da avaliar bem-estar, e depois eu falei do que eu considero de uma relevância enorme, que é essa temática de como preparar o indivíduo, como preparar o cordeiro, o cabrito no nascimento, para que seja robusto, para que consiga negociar as dificuldades e consiga entender, ter resiliência para entender ou negociar com menor custo as demandas do ambiente, certo? Então, eu vou comentar com vocês, vou mostrar dados da Sophie Hill. A Sophie Hill fez doutorado comigo, aqui estou eu, mais jovem, na Escócia, e a Marjorie Colon era pós-doutoranda comigo também na Escócia. Elas são da França, as duas, e hoje trabalham na França, a Marjorie e a Sophie. E eu não tenho foto da Bérengère Petit, que também é da França, que eu vou mostrar alguns resultados. E os trabalhos que eu vou conversar, eles são publicados na Psiconeuroendocrinologia e também na Physiology and Behavior, se vocês tiverem interesse de buscar. Então, rapidamente, a questão da organização do sistema nervoso central, ela parte do pressuposto que, em situação de um ambiente adverso, um ambiente materno adverso, quando o feto está no útero ou quando recém-nascido, as demandas são muito grandes e o ambiente de estresse ele aumenta glucocorticoides ou outros mecanismos que acabam alterando a presença de neurônios ou pontos formadores de sinapses e reduzindo neurogênese, comprometendo essa bela arborização de dendritos, que vai significar a flexibilidade de comportamento e a habilidade como indivíduo de ter resiliência. Então, compromete do ponto de vista cognitivo e gera um problema de bem-estar. Então, essa é a hipótese que a gente trabalha, e eu tenho trabalhado com isso desde o tempo que eu era professor nos Estados Unidos. Não sei se veio uma mensagem para mim dizendo que o meu tempo está isso. Faltam 13 minutos, puxa vida. Então tá, eu vou precisar de 14, mas eu dou um jeito. Muito obrigado. Então, no caso de ambiente positivo, a expectativa é que exista proliferação e manutenção dos neurônios no cérebro, essa arborização
que são esses pontos formadores de sinapses, eles privilegiem a formação dessas espinhas, como que a gente chama de tipo cogumelos, que elas são as mais duradouras e que formam sinapses mais robustas. Então, é o tipo daquela formação que dá resiliência para animais e para humanos também, certo? Então, essa é a ideia. Você tem um período pré-natal positivo, animais e humanos ficam melhores ajustados, e se é negativo, eles ficam com ajustamento comprometido. E nós testamos a hipótese tanto em ovinos como caprinos. Então, a ideia seria, então eu vou falar desse assunto da colon e da petite. Eu vou passar já rápido, já está publicado, então, esse é o resultado da petite, foi publicado em 2015, eu sou um dos autores, e, na verdade, a ideia original do projeto, ela foi gerada por mim, quando a Marjorie era minha pós-doutoranda na Noruega, e a ideia foi testar o efeito de 5 semanas de manejo positivo ou negativo no período pré-natal, nas últimas semanas, e depois a gente analisou o comportamento materno, da prole, e também a gente fez isso no segundo estudo com cabritos. Então, o primeiro estudo, tem o estudo 1 e 2, que são de ovinos, e o 3 em caprinos. E a gente olhou nos ovinos o que aconteceu no cérebro dos animais, tá bom? Está ficando muito complicado, fique tranquilo que a história é muito bonita, então eu sugiro que vocês levantem, façam um alongamento e se preparem para essa grande final dessa nossa apresentação. O final dessa história é muito legal e gerou uma atenção enorme na mídia internacional pelos resultados que eles geraram, assim, relevante para humanos também. Então, eu falei para vocês, o que é o positivo? O positivo é ser calmo, estar sentado, voz baixa, sem contato, e o negativo é grito, pulo, e na Noruega, um jornal que foi fazer uma cobertura do nosso trabalho, não conhecendo a cultura brasileira e tendo uma estudante brasileira tocando o projeto, ele definiu como sendo samba nas ovelhas. Cara, para norueguês, o samba talvez seja isso, algo descoordenado, só que a gente sabe que não é bem assim. Eu tenho certeza que um samba dançado de uma forma como os brasileiros sabem fazer, podia ser algo positivo. Então, isso é para vocês rirem. Eu adoro pessoas que estão me ouvindo rir, mas eu não estou conseguindo saber o que está acontecendo. Então, isso aí, positivo não tinha nada de físico, era só ser previsível e o negativo imprevisível. O que a gente observou, que no caso da pessoa ser imprevisível, falar alto, pular e movimentar os animais de uma forma imprevisível, elevou o nível de cortisol nas fêmeas, mudou a concentração de cortisona na placenta, que é o resultado da metabolização de cortisol, certo? E os filhos dessas ovelhas que foram manejadas de forma negativa eram menos ativos, eles tinham medo de humanos e eles demoravam mais para se aproximar de um experimentador. Aqui está o experimentador sentado, certo? Aqui soltou o cordeiro e a gente mensurava quanto tempo ele levava para se aproximar. Então, o cordeiro, que era filho de uma ovelha tratada negativamente, demonstrou medo de humanos. E lembra, isso aconteceu quando ele estava no útero da mãe, que coisa mais incrível. E aqui está um cordeiro nesse teste de campo aberto para testar isso aí. Então, medo. Sofrer, estresse, a mãe gestando, gera um cordeiro com medo. Medo, certo? E esse aqui é outro teste de medo. Aqui está um alimento e aqui está um guarda-chuva que se abre de forma telemétrica. E quando esse guarda-chuva abre, assusta o animal, e esse animal assustado se afasta e só volta depois que está tranquilo. E no caso dos animais que nasceram de fêmeas que sofreram estresse no período de gestação, eles demoraram mais para voltar. Certo? E nós também testamos memória, e aqui o que a gente fez foi soltar os animais nesse labirinto para encontrar os outros animais, e o que a gente descobriu foi que houve uma redução numérica no tempo para a conclusão do labirinto entre o primeiro e o segundo teste, sendo que os animais, filhos de fêmeas tratadas de forma positiva, eles foram mais rápidos do que os filhos das fêmeas mantidas em material em condições negativas. Então, houve um efeito nos filhos nessa questão cognitiva.
Mas o que gerou para a gente algo assim interessante, e eu decidi conversar com vocês só sobre o trabalho. Só um minutinho que eu vou fechar uma porta aqui, só um minutinho. Oi, desculpa. Você está em escritório em casa. Estão me ouvindo ainda? Faltam 10 minutos? A gente está te ouvindo, professor. Isso. Desculpa. Pode continuar. Eu levantei para vocês verem a forma como eu tenho um pódio. E a casa virou um mega escritório com cães sentados, com crianças tendo aula. Então, de vez em quando a gente precisa intervir. Esse resultado é fascinante. Então, esse resultado ele mostra o que a gente fez. A gente sacrificou os animais e mensurou a arborização dos dendritos dos animais. Eu não vou falar dessa técnica. E esse caso é um pouco mais extremo, porque no trabalho da Petit, contrário do que aquele da Marjorie, as ovelhas foram expostas diariamente a desafios imprevisíveis e negativos. E isolamento social, mistura de animais, pesagem, transporte, tosquia e animais controle. Então, o que a gente fez? A gente pegou um recém-nascido, fez eutanásia com todo o cuidado e analisou essa morfologia dos dendritos, também coletou para ver expressão gênica, certo? E aqui, pessoal, estão alguns resultados. Então, no hipocampo, que é a área responsável pela memória, nenhuma diferença significativa, mas no córtex pré-frontal, que é a área que envolve assim, questões de tomada de decisões, esses genes foram expressados de forma diferenciadas, certo? Nos animais. Então, no caso dos animais estressados, que estão em preto, esses genes foram expressados de forma menor, que são envolvidos na parte de neurogênese e morfologia. Então, eles consolidando os resultados que a gente já tinha demonstrado nessa mudança de morfologia. E olhem aqui, esse próximo resultado incrível. Nunca foi publicado isso antes, né? Esse também está... Que a amígdala é uma área do cérebro representada por medo. Lembra que eu mostrei para vocês que os cordeiros que estavam sendo mantidos naquele sistema de alojamento em que as fêmeas sofreram estresse no final da gestação, mostraram mais medo? Olha o que aconteceu na amígdala, que é o centro do medo. Então, contrário ao que vocês viram com resultado no córtex frontal, os animais mantidos, filhos de animais mantidos e que receberam estresse durante a gestação, tiveram expressão maior desses genes de LG4, também envolvido na parte de neurogênese, na amígdala, que é o centro do medo, certo? E aqui, voltando também nessa região, esse resultado confirmou o mesmo trabalho que a gente fez com Nacolum, de forma surpreendente, é que os animais que são filhos de fêmeas que receberam estresse, aqui ó, você pode ver meu cursor, eles apresentaram uma quantidade maior desses pontos formadores de sinapses, só que no trabalho anterior já tinha demonstrado que esse aumento eram pontos formadores de sinapse que não eram do tipo cogumelos que davam sinapses mais robustas. Então, houve um comprometimento também nesse fator. Eu estou chegando no final. E com cabras e cabritos, a história é um pouco parecida, eu vou passar rapidamente. Nós testamos dessa mesma forma, então, protocolo mínimo, positivo, positivo e negativo. A gente mediu interação materno final e desenvolvimento físico da prole. E aqui, para contar para vocês, com cabras, o efeito foi muito maior. Esse slide aqui, assim, mostra todos os animais selecionados, foram feito ultrassom, e a gente selecionou, eram 12 com gestação gemelar, 13 no gentil e 11 no mínimo. Quando terminou a gestação, houve uma diferença significativa. Dos 12, somente 9 deles permaneceram com gestação gemelar, dos 13 no gentil, 13, e dos 11, os 11. Então, o tratamento aversivo de cabras afetou o número de animais que se mantiveram
com gestação gemelar. Assim, assustador o efeito de cabras. E a gente também, então, a gente confirmou que houve perda fetal no caso das cabras. Nós também entendemos que aconteceram mudanças nos cotilédones, no caso dos animais mantidos aversivos, que é o em vermelho. Então, porque a pergunta nossa é qual é que era o efeito para o feto. A gente já sabia que tinha algum efeito, e a gente observou o que aconteceu na placenta. E o que eu vou contar para vocês, agora, então a gente considerou que a placenta podia ser um efeito. Esse slide aqui, assim, para mim, é o mais revelador de todos. E a gente acaba pensando que dados como avaliação de morfologia, expressão gênica, é que conta toda a história. Não, não. A parte comportamental, ela é de uma importância vital. E o que ela contou para nós? Isso aqui tudo feito de forma remota, a gente não tinha contato com os animais, para ver o comportamento do neonato, só tinha intervenção com os recém-nascidos, no caso de alguma dificuldade. E essa avaliação, a gente fez se o animal ficava ajoelhado, ele tinha contato com a fêmea, se ele mamava. E eu queria mostrar para vocês, esse gráfico, ele também está publicado e ele mostra algo incrível. Preste bem atenção, eu vou levar pelo menos uns 60 segundos dos últimos 5 minutos que eu tenho com vocês. Aqui está, então, o animal ajoelha, o cabrito tenta levantar, o cabrito levanta, ele tem acesso ao úbere, ele mama e ele brinca. E aqui, pessoal, essa linha representa a trajetória dos animais que foram filhos de cabras que foram tratadas de forma aversiva, gentil ou mínimo. O tratamento mínimo é um tratamento convencional, não tem nada de especial. Olha que coisa incrível. Então, não tem diferença nenhuma. No caso de cabras leiteiras, se o tratamento seu é mínimo ou é gentil, as linhas, elas não têm diferença. Mas se você trata as cabras do período de gestação de forma aversiva, os animais demoram mais para ficar de pé, demoram mais para encontrar o Uber, demoram mais para mamar e demoram mais para brincar. E o que isso significa? Um neonato que tem menor viabilidade é um neonato que tem risco de morrer, tem risco de não ter ingestão adequada de colosso, certo? Então, é essa a conclusão. Os neonatos mais rápidos têm acesso ao Uber, se alimentam e têm uma relação mais efetiva. Perfeito? E por que brincar também é relevante? Porque brincar significa melhorar a coordenação motora. É de fundamental importância para critérios também de resiliência, certo? Eu não podia terminar sem contar o que está acontecendo aqui no nosso laboratório. Eu ainda tenho quantos minutos? Eu tenho 4 minutos no meu... É isso que eu tenho? 4 minutos? Na verdade, professor, já encerrou, mas pode continuar. Não era até 11h15? É 11h10, mas pode continuar, a gente deixa 15 minutos para responder as perguntas, tá? Então, tá. Então, esse trabalho é o trabalho de mestrado e doutorado do Fábio Henrique, ele também está publicado, e aqui está o Fábio, a Cristiane Tito, e na defesa dele. Então, no caso do trabalho do Fábio, o que a gente testou foi estressar as ovelhas no final de gestação com LPS. O que é o LPS? O LPS, ele representa um componente da parede extracelular de bactérias gram-negativas que induz um estado, simula uma doença. Então, nessa medida que você pode ver o que acontece quando um animal recebe o LPS no cortisol. Lembra, é uma injeção só de LPS no cortisol e essas mudanças de temperatura. Então, a temperatura ela aumentou das 7 horas até as 13 horas. E o Fábio, depois, com a equipe, monitorou o que aconteceu com os cordeiros. Olha o que aconteceu com os cordeiros. Então, os animais estressados, uma vez só, por esse processo de desafio com LPS que induz o aumento de cortisol, tiveram um peso menor no nascimento, certo? Tanto fêmeas
como machos, mas se você ver o grupo controle, os machos do grupo controle tiveram um peso maior. A gente vai contar um pouquinho. O efeito nos machos foi incrível, até redução no peso do testículo, que gerou depois uma pergunta que o Fábio fez no doutorado. E esse trabalho eu sugiro que vocês procurem, ele é desse ano, da Heterogenology, também, que o Fábio é o primeiro autor, e que ele mostra que esse desafio, no final da gestação, com uma injeção esse LPS, lembra, o LPS é essa glicoproteína que é da parede celular de bactéria gram-negativa e que simula uma doença, um evento só, ele gerou nos animais uma diferença, e eu peço vocês prestar atenção aqui nos defeitos maiores, aqui o LPS, aqui o animal controle, de 40,8 para 25, então uma diferença significativa nos defeitos maiores, certo? E também uma diferença significativa nos defeitos menores no sêmen, nos espermas dos cordeiros. Algo assim incrível. Então, uma mãe estressada afeta o testículo da prole, que afeta o esperma do reprodutor. Muito incrível. Então, eu terminando, eu vou contar, então, o nosso grupo é o Centro de Estudos Comparativos em Saúde, Sustentabilidade e Bem-Estar. Ele é integrante do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da FMVZ. Essa é a página do nosso grupo. Eu contei para vocês o trabalho no Brasil. Esse aqui é um artigo de 2008. A gente estava envolvido com atividades lá na região do Alto Camaquã, no sul do Brasil, região de Guaritas, um ambiente lindo, lindo, de formação rochosa, que está sendo assim colocado em risco por demandas por mineração. Seria essa ideia de aplicar o protocolo Win nessas questões de produção de ovinos no Brasil. E ele foi interrompido temporariamente. A gente está com muito interesse de retomar essas questões, de formar um banco de dados do Brasil. Esse, de novo, para vocês terem acesso ao protocolo de cabra. O Hub tem informações do protocolo de ovinos. E eu encerro minha apresentação contando para vocês que a nova abordagem no bem-estar animal é a gente privilegiar aspectos de bem-estar afetivo, de estados afetivos positivos, que privilegiem uma vida que vale a pena viver. Então, não é só uma questão de ausência de sofrimento. E o nosso grupo, nós temos seminários semanais. Amanhã, esse é um seminário que vai falar sobre fator de equilíbrio e bem-estar sono. E eu quero agradecer Marjorie Colomb, Sofia, Berger Petit, Emma Baxter, o Fábio Henrique, o meu grupo e as agências financiadoras, e agradecer vocês por terem acompanhado minha palestra, e lamento não estar presente. E eu tinha calculado 11h15, deu 11h16. Eu peço desculpas que eu passei 6 minutos, mas foi muito obrigado, estou à disposição para perguntas. Eu que agradeço, professor. Desculpa pelo tempo, é que a nossa plataforma tem um tempo, não pode exceder. Mas muito obrigada novamente. A gente agradece a disponibilidade e por compartilhar o material com a gente. Eu estou vendo aqui, tem muitos comentários, o pessoal adorou a sua palestra. E a gente agradece também aos ouvintes por estar participando com a gente. Tiveram muitas perguntas. Eu vou começar. Posso fechar minha apresentação agora? O que eu faço? Eu fecho a apresentação. Pode fechar. Aí vai aparecer só eu e você. Isso. Pronto. O senhor está me vendo? Estou vendo, sim. Muito bem. Pronto. Vamos começar com as perguntas. Estou à sua disposição. Certo, só estou pegando aqui. A primeira pergunta foi de Caroline. Eita, não, peraí, só um minuto. Laísa, como diminuir o estresse dos animais durante o transporte? Excelente pergunta. O transporte, Laísa, é um dos fatores que todos os animais, no momento da vida, vão ser submetidos. Então, tem várias alternativas. A primeira envolve a questão do desenho do transportador. Então, qualquer situação que o animal, no acesso ao caminhão, não tenha um piso sólido, que o animal perca o equilíbrio, é fator de estresse. Então,
A experiência do transporte, ela vai ser estressante, porque o animal numa propriedade não tem essa força G que faz. Então, primeiro é evitar que o transportador tenha questões pontiagudas que vão machucar, que bate, você tem que cuidar da questão de densidade, não muitos animais, não poucos, para deixar a parte dos animais sem equilíbrio. Treinar o motorista para que consiga conduzir de uma forma cuidadosa, com toda essa tomada de velocidade, curva, temperatura, tudo isso influencia. E, dependendo da sua possibilidade, você pode também treinar os animais. Isso tudo depende de quantos animais você tem. Você pode, por exemplo, ter na sua propriedade quase como se fosse um simulador de transporte. Uma carroceria velha de um caminhão e transportador, que você alimenta seus animais dentro, que você coloca. Então, se o animal habituar e saber que chegar nesse local que vai ser transportado não é uma coisa muito estressante, vai reduzir a resposta, porque o efeito, ele é um efeito cumulativo. Então, trazer o animal no brete para carregar já estressa. Então, se você, na sua propriedade, tiver práticas de manejo para reduzir esse estresse, já você ganha pontos. Carregar o animal também. Então, se você treinar o animal para entrar em alguma coisa que não se estresse mais, ajuda. Agora, o estar na estrada, o que estressa? São muitas incertezas. É um carro buzinando, é um cheiro diferente, é o vento. Tem coisas que você não tem como controlar. Então, a não ser que você tivesse um simulador na fazenda. Mas a minha sugestão é que você controle o que puder controlar. E o que é puder controlar? Manejar com cuidado no carregar, olhar a estrutura interna do transportador para que ofereça nenhuma condição de lesão dos animais e fazer todo o processo com tranquilidade, evitar excesso de temperatura, transportar em horários do dia que não demande demais os animais. E se você tiver poucos animais, faça isso. Assim, a simulação pode ser uma coisa assim, muito, muito interessante. Fernando perguntou: qual o método mais viável para chegar no proprietário e explicar, ao notarmos que o mesmo não está usando métodos de bem-estar, forma que não possamos ofender ao notar que ele não tem interesse? Essa é uma boa pergunta. Eu considero que a linguagem do bem-estar ela foi roubada dos produtores. Eu vejo que eu sou bisneto de produtor rural. Eu não consigo pensar no meu avô, no meu bisavô, como pessoas que propositadamente estão fazendo alguma coisa para machucar os animais. Se eu pensar no meu avô, no meu bisavô, e pensar na rainha dos baixinhos, a Xuxa, eu voto nele para proteger os animais. Então, em princípio, a linguagem, quem tem essa linguagem é o médico veterinário, é o zootecnista, é o extensionista, é o agrônomo. E a linguagem é assim. Olha, não é certo. Eu acho que a gente tem que criar uma transparência com o produtor do que é aceitável e que não é aceitável. E tem situações, uma pessoa que eu admiro enormemente, o professor Luiz Carlos Pinheiro Machado, ele faleceu fazem 2 semanas, e ele argumentava que tem algumas coisas que não tem transição. Então, por exemplo, submeter os animais a procedimento de castração, corte de cauda, que causem dor, sem protocolo para controlador, é errado, inaceitável. Ponto. Então, você não pode dar margem para o que está errado, sabe por quê? Porque você cria um ambiente em que o errado fica normal. É o que a Temple Grandin fala, que aquela é a lombada aquela, você deixa uma coisa, segunda, terceira e quarta. Então, eu acredito que na conversa com o produtor tem que ser essa honestidade, de dizer assim, olha, ninguém tem o direito de trabalhar com animais para produzir alimentos. Ele, na verdade, é um privilégio que a sociedade civil dá com base no contrato, aquele que foi o meu segundo slide que eu apresentei. E o produtor que está causando, está comprometendo o bem-estar, ele está quebrando o contrato. E o que uma quebra de contrato gera? As partes podem dizer, acabou. E a sociedade civil já está dizendo, se você observar o número de pessoas que têm optado pelo veganismo, vegetarianismo, com base nas questões de bem-estar animal, é enorme. Então,
a conversa com o produtor tem que ser uma conversa honesta, não uma conversa de botar na primeira página do jornal ou de chamar Xuxa para fazer aquele vídeo de uma ONG. Não, mas uma conversa para dizer, olha, a situação é assim, é errado. Ponto, é errado. Se o senhor continuar fazendo isso, o que vai acontecer é que o senhor não vai mais poder fazer o que o seu avô, seu bisavô, seu tataravô fazia, e as pessoas não vão ter acesso ao lã, a leite, a carne. Então, eu considero que primeiro você tem que, então, voltando à minha conversa, desculpa que foi uma resposta longa, mas é um assunto tão importante, Fernanda, muito importante. Você tem que ter essa honestidade e a confiança do produtor. E quem tem a confiança do produtor? O extensionista rural. Então, o extensionista tem que sentar, olha assim, o que está acontecendo aqui na propriedade está errado. Tem que mudar. Ah, mas custa dinheiro mudar. Tudo bem. Então, vamos organizar uma mudança que ofereça uma mudança gradativa, mas nunca comprometendo o que não dá para comprometer. Por exemplo, eu abato animais na propriedade para consumo familiar. Você vai ter que ter práticas de bem-estar, você vai ter que ter um aporte de metodologias que não comprometam o bem-estar do animal. Então, eu considero que a gente precisa revisitar o contrato. É isso, revisitar o contrato e ter honestidade e confiança. E o produtor rural, para terminar a minha argumentação, ele tem um investimento enorme. Não existe preço de cordeiro, de cabrito, de leite de cabra que justifique uma noite acordada para acompanhar um parto. Então, o produtor investe muito. O que a gente acabou fazendo é polarizando demais, e não existe. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de privilégio, não é direito. Ninguém tem direito a ter acesso a animais para produzir carne e leite. É um privilégio e privilégios podem ser retirados. Certo. É só um aviso aos ouvintes. O link para a lista de presença já está disponível nos comentários. Vamos seguir para a próxima pergunta de Alessandra. Professor Adroaldo, como podemos vincular a informação de bem-estar animal sobre a carne para acesso aos consumidores? Como gerenciar isso? Quais são as avaliações sobre o uso de selos de certificação? Maravilhoso. Em princípio, a gente deveria admitir que qualquer carne que esteja disponibilizada em um mercado, ela tem que ter garantias básicas de bem-estar. Mas não é bem assim. A gente sabe que existem hoje mercado kosher e halal, em que questões de abate de animais, do ponto de vista de sensibilização, tem critérios diferentes do que eu gostaria. Então, existem certificadoras, sim. E no Brasil, nós temos a certificadora chamada Certified Humane, que está crescendo muito. Tem também outras certificadoras, tem Global Gap. Então, o Brasil está muito bem organizado, só que as certificadoras, elas ainda têm uma presença modesta. Eu gostaria que, quando você reconhecesse um selo como um CIF, Serviço de Inspeção Federal, um Serviço de Inspeção Estadual ou Municipal, já ficasse, assim, implícito que o bem-estar dos animais foi considerado. Esse seria o mundo ideal. Então, para isso, a gente precisa treinar. E eu entendo que a parcela que hoje tem acesso a produtos certificados, ela é pequena. Mas a parcela que demanda produtos certificados é enorme. E a pandemia, eu acompanhei alguns resultados, eles não são do Brasil, mas de outros países, que os consumidores têm buscado muito mais produtos certificados agora na pandemia. Então, certificadora Certified Humane, Global Gap tem no Brasil, e tem outros selos que estão... Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque, assim, a proliferação de programas de certificação pode trivializar o que é certificação. Você tem que olhar o que a certificação diz, ir no site, ver como é que está baseada, e, com base nisso, tomar sua decisão se ele representa uma abordagem científica que nem essa que a gente conversou. Selo... Então, algum desses programas já tem selo, sim. Próxima pergunta do Emanuel. Professor, podemos avaliar o bem-estar animal pelo comportamento, movimentação das orelhas e cabeça? Tive contato com uma doutoranda da Espanha que fez um período de experimentação com isso. Absolutamente. Os ovinos, eles são muito expressivos. E existem protocolos, sim, publicações sobre posição das orelhas para contar a história dos estados afetivos dos ovinos.
muito importante mesmo. Tem também trabalhos monitorando respostas afetivas, utilizando o qualitativa, o QBA. Aquele que eu mostrei na primeira fase, que é a análise qualitativa do comportamento, ele envolve também isso, essa postura de orelhas. Perfeito, claro que sim. E eu pessoalmente considero a avaliação comportamental como a mais robusta. E eu não sei se vocês podiam me ajudar, mandar para os organizadores quantas escolas de veterinária, zootecnia, agronomia têm a cadeira de bem-estar ou etologia. É muito difícil você pensar em bem-estar se você não conhece comportamento. Então, a avaliação da postura das orelhas, da postura ou expressão dos olhos, foi publicado pelo grupo da Universidade de Cambridge uma avaliação de expressão facial para monitorar dor em ovinos, que é incrível, e tem até um protocolo, eu acredito que o único publicado com sistema computacional para reconhecer dor em ovinos, ele foi feito pelo grupo do professor Peter Robinson da Universidade de Cambridge, que também é lindo. Então, as expressões faciais, tanto a orelha como a região do masseter, acima do olho, elas contam a história que o animal não quer contar. Então, essa mentira, se o animal está bem ou não está bem, a gente precisa entender. Então, perfeito. Muito obrigado pela colocação. Absolutamente. E tem trabalhos lindos, 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 tanto em ovinos como em caprinos. Muito obrigado, Emanuel. Marcos Antônio perguntou: qual é o impacto da aplicação de técnicas de bem-estar na produção de pequenos ruminantes e seu retorno em aspectos financeiros para o produtor? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque ela depende de dados. O que eu falo para você é assim: se viu os dados que eu mostrei da mortalidade de cordeiros na Escócia naquele ano ruim com nevasca, a gente estava falando em uma mortalidade de 3%, 4%, 5%. Mortalidade de cordeiros na América do Sul, eu não tenho dados do Nordeste do Brasil, mas quando a gente estava trabalhando com os colaboradores da Embrapa Pecuária Sul, e eu tive também interações com o grupo da Faculdade Veterinária do Uruguai, a gente negocia dados de 30% de mortalidade de cordeiro, ou acima disso. Então, se você só pensar que o bem-estar pode reduzir mortalidade de cordeiro, você já pode colocar uma figura nisso. Mas os dados, na verdade, do impacto econômico, a gente não tem para a cadeia de pequenos ruminantes. Algumas cadeias, elas são melhor trabalhadas com essa relação, mas o que eu antecipo é que um animal saudável, um animal que não está doente, é um animal que vai produzir mais, um animal que vai demandar menos medicamentos e um animal que provavelmente o consumidor vai preferir. E a cadeia de pequenos ruminantes, só para contar para vocês, a gente imagina que a Europa precisa de aves e precisa de suínos. Não precisa. A China talvez precise de suínos, mas a única carne que a Europa importa, quase 25% ao ano, é carne de ovinos. Então, o Brasil também não produz o suficiente do que consome em ovinos e caprinos. A nossa rede de abates de ovinos e caprinos do Brasil, puxa vida, ela é modesta, e eu chamando de modesta, eu estou sendo assim muito modesto, porque ela precisa realmente ser melhorada. Se você olhar os dados oficiais do número de animais que são abatidos em inspeção federal no Brasil, ovinos e caprinos, e olhar os dados do IBGE dos animais que são criados, não fecham os dados. Então, só você colocar para funcionar critérios de bem-estar na área de transporte e abate, você vai garantir uma segurança alimentar que a gente não tem hoje. Se você vai chegar no restaurante e vai querer consumir uma paleta de ovelha, um carré, alguma coisa, a chance de que aquela carne venha de um local cuja inspeção não seguiu critérios oficiais é enorme, dependendo da região do Brasil. Isso é um risco para a saúde pública. Então, só com esse argumento, eu já estou convencido que não tem alternativa a não ser a gente realmente pensar
nessa temática do bem-estar. Então, a gente caminha juntos. Pergunta do Manuel. Elementos biológicos, plantas e animais adaptados para cada região do globo. Professor Zanella, qual a sua opinião sobre a introdução desses elementos entre regiões distintas? A gente fez isso durante toda a evolução, assim, desde que a gente saiu da África para povoar o mundo inteiro. Então, eu acredito que uma abordagem assim radical de deixar cada animal, cada planta, cada mineral no seu bioma, ela é impossível de ser defendida. Mas eu oriento para que vocês tenham muito cuidado nessa mudança, porque existem riscos enormes. A Austrália é um país que pecou enormemente com decisões de introdução de animais. A própria introdução de coelhos acabaram virando peste, depois foi introduzido agentes patológicos para controlar o coelho. O problema é que a inteligência da natureza está associada com o número de anos e todo esse processo darwiniano. Então, se você tem uma pastagem que é melhor para uma região, não usá-la é muito complicado. Mas se você tem uma alternativa regional que pode ser implementada, eu sugiro que você considere isso. E eu tenho um elogio para fazer para a Embrapa. A nossa Embrapa tem sido incrível em descobrir exatamente isso. Embrapa e universidades. As universidades, elas são menos organizadas como rede. E eu acredito que uma integração entre Embrapa e universidades, ela tem um potencial enorme de exatamente isso, entender os recursos que estão disponíveis no nosso país e minimizar a introdução de plantas e animais. Mas, assim, toda a nossa ovinos e caprinos são bubalinos, asininos, bovinos, suínos, tudo é, assim, com exceção dos perus que são da América e dos preás. Os nossos animais domésticos usados para consumo, eles são todos de outros biomas, né? E, claro, tem os animais de caça, que é um pouco mais complicado. Então, para encerrar essa minha colocação, eu acredito que tudo tem que ser discutido com calma, e qualquer introdução, quando considerada importante, ela tem que ser estudada das implicações da melhor forma possível. E muitas ações equivocadas foram tomadas em vários países, e as consequências podem ser enormes. E ela pode ser estendida. Você falou plantas e vegetais. Eu vejo que o Brasil sofre uma situação muito incrível na relação do agronegócio com fertilizantes, por exemplo. A gente depende de potássio que vem de outros países e de outros componentes que deixam o nosso agronegócio em uma situação muito vulnerável. Então, toda essa questão de buscar uma certa autonomia na produção de alimentos, ela é uma questão de segurança alimentar e segurança de alimentos que o Brasil tem que pensar rapidamente. Então, sempre estudar com calma as consequências. Eu não considero viável bater o martelo de que a gente não pode trabalhar com nada que venha de outro país. Acredito que seja a nossa última pergunta, que vai, por causa do tempo, de Ana Clara. Professor, para avaliação pontual de bem-estar e dor durante procedimento cirúrgico, por exemplo, além da mensuração do cortisol, o que mais o senhor indicaria mensurar nesses animais? Expressão facial de dor. Pode passar meu e-mail para a Ana Clara. Nós temos protocolo validado para avaliação de expressões faciais de dor em ovinos, um protocolo belíssimo. E isso, ele foi testado e tem até uma avaliação automatizada de dor com programa de computador. Então, a avaliação facial de dor é excelente. E também nós publicamos uma estudante de doutorado que eu orientei, Sulvai Subjoen. A gente publicou uma avaliação de variabilidade cardíaca. Variabilidade cardíaca é importantíssimo. A parte comportamental em ovinos, em resposta à dor, provou-se muito difícil. Nós também monitoramos temperatura do olho com termografia
infravermelho. Então, termografia infravermelho, variabilidade cardíaca, não batimentos cardíacos, mas variabilidade cardíaca, a parte comportamental e expressão facial. E eu posso ajudar passando outras informações. E a área de dor, meus queridos, é uma área de uma importância enorme, 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 enorme. E se os médicos veterinários conseguirem conversar com o produtor para que dor não faça parte do manejo dos animais, a sociedade civil vai aplaudir de pé. Certo. Muito obrigada, professor, mais uma vez, pela sua presença, pela presença dos ouvintes. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar pelo tempo, mas... sigam o nosso Instagram, do GICEB, LibVasp e do GEB-UFRPE no Instagram. E é isso. Muito obrigada. A gente se vê às 19 horas para a próxima palestra. Foi um prazer, muito obrigado. Eu não sei quantas pessoas participaram, mas é muito estranho não estar vendo o grupo, mas eu adorei as perguntas. Muito obrigado. Tenha um excelente dia. Tchau. Tchau.